E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou estar contando a história do casal criminoso mais famoso dos Estados Unidos, Bonnie e Clyde. Na época, eles eram conhecidos como Romeu e Julieta do crime. Então, já vai deixando seu curtir e inscreva-se no canal. A Bonnie Elizabeth Parker nasceu no dia 1º de outubro de 1910 no Texas. Quando Bonnie tinha 4 anos, o pai dela acabou falecendo e então a mãe dela se viu sozinha com 3 filhos. E por causa disso, a Bonnie e os irmãos, né, toda a família, eles tiveram uma infância assim muito pobre. A Bonnie teve uma infância assim muito pobre mesmo por causa da dificuldade da mãe dela em ter que trabalhar e cuidar dos 3 filhos. Mesmo assim, com essa infância e juventude muito pobre, a Bonnie ela era extremamente inteligente e ela tirava notas muito boas na escola. Então, ela era uma excelente aluna. Quando a Bonnie tinha 15 anos de idade, ela se casou. E só que acabou que o marido dela, ele acabou sendo preso por roubo e depois disso ela nunca mais viu ele, acabou se separando. Em 1930, a Bonnie ela foi trabalhar numa lanchonete como garçonete. Foi exatamente nessa mesma lanchonete que ela acabou conhecendo o Clyde. Agora eu vou falar um pouco do Clyde, que era Clyde Barrow. Ele, desde jovem, ele era filho de fazendeiros e desde jovem, de criança, ele já estava na vida do crime junto com o irmão dele. Então, pode-se ver que ele não era flor que se cheire e a família também já era meio que uma família de criminosos. Então, o Clyde, ele chegou a ser preso com 16 anos, depois de fugir da polícia, que a polícia estava interrogando ele sobre um carro que havia sido roubado. E ele também acabou sendo preso junto com o irmão dele, tentando roubar perus de uma fazenda, de uma propriedade próxima da casa dele. Em 1930 mesmo, o Clyde conheceu a Bonnie naquela lanchonete que eu havia dito, e os dois começaram a conversar e iniciaram um relacionamento. Durante esse relacionamento, eles chegaram a ficar cerca de 2 anos separados, porque o Clyde, ele acabou sendo preso, ele passou um tempo preso. Depois a Bonnie também acabou sendo presa e em 1932 os dois se reencontraram e começaram aí aquela vida de crimes. Ao contrário do que muitos pensam, a Bonnie e o Clyde, eles não eram só uma dupla. Na verdade, eles faziam parte de uma gangue. A questão é que quem aparecia mais era a Bonnie e o Clyde, mas eles faziam sim parte de uma gangue que pertencia ao Clyde. O Clyde, ele era um homem extremamente inteligente, tanto que ele era muito famoso por assalto a bancos. Eles assaltavam qualquer coisa, assaltava loja, bancos, casa, mas o Clyde mesmo preferia assaltar postos de gasolina, mas ele era muito conhecido mesmo por assalto aos bancos. Ele tinha uma gangue onde participava o irmão dele, né, o Butch, e um amigo também dos dois, e com o tempo essa gangue foi acabando aumentando por causa do que os dois, a Bonnie e o Clyde, ficaram muito famosos e a gangue foi aumentando. A Bonnie, ela ficou completamente apaixonada pela a vida de crime do Clyde. Tanto que em 1932, quando os dois se reencontraram, a Bonnie caiu de cabeça e começou a assaltar tudo que pudesse assaltar, eles assaltavam com a gangue do Clyde. Então, sim, eles fizeram inúmeros roubos a banco, a casa, a loja, eles mataram muitas pessoas. Um historiador diz que apesar do Clyde ter sido retratado como uma pessoa fria no filme que teve de Bonnie e Clyde, na verdade ele só fazia, de acordo com esse historiador, ele fazia isso, esses assaltos, essas coisas, para poder se vingar do sistema carcerário que maltratou muito ele quando ele esteve preso. Eles ficaram muito famosos no ano de 1932 até 1934, quando eles foram parados.
Eles assaltavam várias coisas e aterrorizavam mesmo as cidades, então muitas pessoas tinham muito medo, eles ficaram famosos muito rápido e era extremamente difícil de pegar eles porque era 1930, então não tinha a tecnologia que nós temos hoje em dia, né? E mesmo com a tecnologia hoje em dia, a polícia tem bastante dificuldade em pegar alguns criminosos, então imagina naquela época. Então eles aterrorizavam mesmo, eles roubavam, matavam. A gangue era bastante conhecida. Eles saíram, basicamente, eles saíram completamente do controle. Então a polícia do Texas, basicamente eles desistiram, eles não conseguiam pegar os dois de jeito nenhum. Então, o que a polícia do Texas fez? Eles chamaram um ranger aposentado de 50 anos. Ele era muito conhecido pelas prisões, então eles acabavam chamando esse ranger, que era o Frank Hammer. Então, o que o Frank fez? Ele elaborou um plano muito detalhado de como ele poderia pegar a Bonnie e o Clyde. A primeira coisa que ele precisava fazer era convencer um dos capangas da gangue a trair a Bonnie e o Clyde. Então, eles chegaram ao integrante dessa gangue, eles conseguiram convencer ele, eles disseram que ele receberia imunidade, perdão, por todos os crimes que ele havia cometido se ele conseguisse dar boas informações sobre o paradeiro da Bonnie e do Clyde. Então, foi isso que ele fez. A Bonnie e o Clyde, eles iriam passar um final de semana na casa da família deste integrante da gangue que traiu eles. Então, sabendo aonde estaria o paradeiro dos dois, o Frank pegou alguns policiais e eles foram para a estrada próxima à casa do pai desse integrante que traiu eles. Então, eles ficaram lá de butuca lá, esperando durante 2 dias no meio da estrada, lá esperando, escondidos nos arbustos, até que a Bonnie e o Clyde saíssem lá da casa. Aí no terceiro dia, eles estavam saindo da casa do pai desse rapaz para poder ir para a cidade. O pai desse integrante da gangue, ele estava indo na frente de carro e a Bonnie e o Clyde estavam atrás. Então, quando esse pai passou de carro, os policiais pararam ele, fizeram ele parar, obrigaram ele a parar e deixaram o carro lá assim, encostado, né, no acostamento, só esperando que a Bonnie e o Clyde passassem. Aí quando os dois passaram de carro, eles viram que o carro do pai do rapaz estava parado no acostamento, então eles pararam também para ver o que estava acontecendo. Eles pararam o carro. Neste momento, os policiais, literalmente, eles metralharam o carro todo. Antes disso, houve uma certa discussão entre os policiais, porque uns queriam dar a chance dos dois se entregarem e outros queriam falar assim, não, que não tem como, eles são perigosos demais, a gente tem que acabar com eles aqui agora, porque se eles fugirem, a gente não vai ter outra chance. Então, acabou que os policiais que resolveram terminar com eles ali naquela hora acabaram agindo primeiro. Então, quando o carro parou, eles metralharam o carro, tanto que nas fotos dá pra ver que o carro tá completamente furado de balas, né? O Clyde, ele levou um tiro na cabeça e faleceu na mesma hora. Quando o Clyde recebeu o tiro, o pé dele ficou preso no acelerador e o carro começou a andar. Então, os policiais acharam que a Bonnie estava tentando fugir. E chegaram mais perto, aí o carro bateu assim numa árvore e ficou parado. Então, eles foram para ver que a Bonnie estava tentando fugir, eles achavam que ela estava tentando fugir. Quando eles chegaram perto do carro, a Bonnie estava sentada no carona, gritando, desesperada, porque porque o Clyde estava morto, né? Nisso, um dos policiais que estava lá, ele acabou dando 2 tiros nela e matando ela. E o policial, ele se justificou depois para os repórteres, dizendo que não queria tomar aquela atitude, ele não queria ferir a Bonnie, só que naquele momento a
a situação que ela estava, a raiva, o ódio que ela estava pelo Clyde ter morrido, basicamente era ela ou eles. Então ele optou por eles, né? Querendo ou não, eles eram extremamente perigosos. Eles haviam matado muitas pessoas durante os assaltos, incluindo policiais. Depois do ocorrido, disse que a operação ali para pegar os dois durou cerca de 19 segundos. Foi assim, foi muito rápido. Então, depois de acabado o tiroteio e tudo, apareceu uma multidão de pessoas para poder ver que finalmente o fim, né, daquele casal que estava aterrorizando tanto as cidades do Texas. Aí nisso chegou um caminhão, pegou o carro, levou embora para os curiosos não ficarem vendo e para os repórteres também não ficarem tirando muitas fotos. Pouco depois, teve o enterro dos dois e uma multidão de pessoas apareceu no enterro, a maioria querendo basicamente ter certeza de que aquilo ali havia acabado, né? Que o inferno havia acabado, porque querendo ou não, eles infernizaram, eles atormentaram muitas pessoas, eles assaltaram, eles mataram, então muita gente queria ter a tranquilidade de saber que eles haviam sido detidos. Depois disso, a gangue se desfez, porque não tinha mais os líderes, né? Porque os mais importantes ali da gangue eram de fato a Bonnie e o Clyde. Aí depois que eles faleceram, a gangue se desfez, não se teve mais notícia, não executaram mais roubos nem nada. E esse foi o fim do casal, do Romeu e Julieta, do crime. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe um curtir, inscreva-se no canal e compartilhe, assim você me ajuda a atingir os meus 1000 inscritos. Um forte abraço e até a próxima!